o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. A palavra feito carne é a luz da era quando você a vê. Assim diz a Bíblia. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Alegria sem igual. Irmã Eleide cantando em momentos do tabernáculo da fé. Quantas vezes a minha alma esteve triste, quantas vezes o meu coração chorou. Ah, se eu não tivesse achado a Cristo, a minha alma viveria em dor. Mas o meu choro transformou-se em riso, e agora ouves meu louvor. Fazer parte deste povo que com um coração novo ergue a Deus o seu cantar. Vem fazer parte deste povo que com um coração novo ergue a Deus o seu cantar. Eu vou seguindo rumo à bela Sião. Oh, que alegria inunda o meu coração, mesmo nas lutas
regozijo em meu louvor. Vou dando glórias e aleluias a Jesus, meu Salvador. Vem fazer parte deste povo que com um coração novo ergue a Deus o seu cantar. Com ardentes corações nesta jornada, cantando as mais belas canções, pois lá na glória o louvor não findará. Eu armarei a minha tenda e 1000 louvores vou cantar. Vem fazer parte deste povo que com um coração novo ergue a Deus o seu cantar. Este povo que com um coração novo ergue a Deus o seu cantar. A palavra feito carne é a luz da era quando você a vê. Assim diz a Bíblia. Ouvintes, a palavra é o maior poder que existe em todo o universo. Haja visto que tudo que foi criado foi através da palavra. No primeiro capítulo do Evangelho segundo São João, ele afirma que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra era Deus. Foi através do haja que tudo foi criado, em todas as suas minúcias, detalhes e perfeição. E tudo que foi criado para honrar e glorificar a Deus. Isso só poderia acontecer se a palavra viesse a ser observada conforme Deus estabeleceu a sua palavra. Então Adão e Eva e Adão, começando pela Eva, perderam a noção, o sentido
do que era a palavra de Deus. E por isso caiu e caíram na queda de toda a humanidade, partiu exatamente disto aí. De desconsiderar, de se esquecer, deixar-se levar pelo argumento da serpente, do diabo, se esqueceu, desprezou, virou as costas para o maior poder, que era a palavra. A Bíblia de Eva não era menor do que a nossa, mas ela consistia apenas disto: não comerás. Não comerás da árvore, não tocarás nela, porque o dia que comerdes, certamente morrerás. Então essa foi a Bíblia de Eva, não sendo menor do que a nossa, que é composta de 66 livros. Porém, todos os 66 livros consistem na mesma coisa. Então, a palavra é Deus, e Deus é a palavra. Se existe algum atributo de Deus no homem, é sua palavra. Portanto, o profeta desta era mostra que o homem não vale mais do que sua palavra. Esse homem que vive dando palavra, palavra, palavra e não cumpre nada, então esta palavra mentirosa, enganosa, é a expressão do seu caráter, porque a palavra do homem expressa o seu caráter, mal ou bom. Nós temos a história, não? Da qual fizemos parte, de que quando se dava a palavra, estava feito o negócio. Não podia ser desmanchado mais. Alguém que dava até um fio de bigode como documento. Mas aquilo expressava a palavra que era dada. Podia ser o negócio mais alto que fosse. Mas ele deu a palavra, então acabou-se. Pensava muito antes de dar a palavra, porque, dando a palavra, estava fechado o negócio. O profeta desta era, na mensagem à festa das trombetas, está mostrando para nós uma coisa muito profunda, como é próprio de suas mensagens. A palavra feita carne é a luz da era quando você a vê. Porque assim diz a Bíblia. Aquelas pessoas olhando para Jesus ali, umas dizendo, bem, este homem, quem é ele, afinal? Ora, ele é nascido de um nascimento ilegítimo. Ilegítimo, lá embaixo foi sua camada. Seu pai e mãe são isto e aquilo outro. Mas eles
falavam isto porque eles não o conheciam. Esse que é o problema, é de quem julga sem conhecimento. É uma pessoa precipitada, que achando que está falando tudo, está falando toda a verdade, que está condenando, criticando. E, no entanto, está julgando sem o verdadeiro conhecimento de causa, porque realmente quem tem juízo escriturístico, bíblico, mesmo tendo conhecimento, não julga. É a grande diferença. Quando você vê as pessoas julgando as outras, pode saber, elas não têm o juízo bíblico. Porque quando a pessoa tem um juízo bíblico, ela se julga primeiro antes de julgar a quem quer que seja, para não ser condenada com o mundo. Ela examina-se a si própria. Por isso ela toma do pão e do vinho como sendo a memória verdadeira do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Por isso é que está escrito, para não sermos julgados com o mundo. Faz primeiro um julgamento bíblico a seu próprio respeito, então não julga, para que não venha a ser julgado. Mateus capítulo 7. Não é próprio do cristão viver julgando os outros. Você sabia disso? Não é próprio. Não é característica de cristianismo. Se cuide, minha irmã, se cuide, meu irmão, porque vivendo em comunidade como nós vivemos, motivos e mais motivos de julgamentos é o que mais temos diariamente. Ora, eles estavam julgando através do que eles puderam ver, do que eles podiam ver. Porque da forma natural, Jesus tinha realmente uma complicação. A complicação estava em que a virgem concebeu antes de se juntar com o marido, por obra e graça do Espírito Santo, e isso só podia ser uma complicação para quem não pudesse ver. Isso não foi complicado para Simeão. Simeão, velho, idoso, nós usamos esta linguagem, caducando já na terceira idade, chegou no templo. Agora veja só como é que Maria e José e aquela criança estavam sendo vistas por aquela gente puritana de então. Eles faziam bem em serem puritanos. Eles viviam de acordo com a lei. Agora vem aquele pernas tortas lá, Simeão, perde a criança, levanta a criança e faz o grande julgamento da história. Despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olha que diferença tão grande, gente. Enquanto madames não queriam nem olhar para Maria, olha, aquele velho lá se viu de escudo para ela, tampou o buraco. E agora vem para a sinagoga apresentar o menino, estar aqui no nosso meio, que coisa! Mas o homem estava lá na frente dela. Ele assumiu tudo por ela. Bendito seja José. Bem-aventurado é José.
Ele foi escolhido para aquele drama tremendo, eterno. Não foi à toa, porque a Bíblia diz que ele era justo. Ele podia matar a Maria, apedrejada pela lei. Mas, no entanto, ele não quis nem infamá-la. Veja a diferença do cristão. Do cristão, entre aspas. Eles não podiam conhecê-lo. Se eles conhecessem as Escrituras por divina revelação, eles o teriam conhecido a Jesus. Eles disseram, olha, nós temos tudo para reconhecermos o que é certo e o que é errado, para julgarmos o certo e o errado. Nós somos discípulos de Moisés. Não nos falta condição para apanhar pedras e atirar pedras. Mas quando Jesus estava lá com Maria Madalena, levada por eles, eles não puderam atirar as pedras. Somos discípulos de Moisés. O que foi que Jesus replicou? De que forma? Se vocês conhecessem a Moisés, de fato, no Espírito, vocês me teriam conhecido. Agora, irmãos, ouvintes, o desafio é para nós, para a hora presente, porque analisar o passado se obtém acordo quase geral, principalmente estando falando bem de Maria, falando bem de José, falando bem de Pedro, de Jesus. Todo mundo concorda e discorda com aquela gente que crucificou a Cristo. Aquela gente era muito mais santa, mais religiosa do que o mundo cristão que crucifica a Cristo novamente. Porque Cristo, agora, palavra, é a palavra. Uma vez rejeitando a palavra, a mensagem do dia, está crucificando a Cristo. Novamente. Para esses não há mais, é Hebreus 6 para eles. Eles pisaram no sangue. É a era que pisou no sangue de Jesus. E expulsou para fora da igreja. E ele está do lado de fora. E ela é morna. Ela é cega, ela está nua e não pode perceber. Ela julga segundo letras, segundo cabeças, intelecto, mente humana. Por isso não pode reconhecer o dia e sua mensagem. Julga a palavra de Deus como eles julgavam a Jesus naquele dia. Julga o profeta de Deus como eles julgavam naquele dia, por faltar-lhes luz. Pedro, por exemplo, tendo luz, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o ladrão crucificado, arrependido, viu? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem tem luz para ver o ministério da volta de Jesus, do arrebatamento agora, precisa ser feliz, precisa ser alegre, deixar o mundo julgar para lá. Há um dia de julgamento do trono branco, deixa para lá, em nome de Jesus Cristo, tenha paz com Deus. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet
é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus enviou mensageiro, sua mensagem abalou o mundo inteiro, trazendo luz e revelação, e mostrando toda a verdade, o que é falso, o que é perfeito. O anjo tocando a trombeta pra juntar todos que são eleitos. É a boca de Deus aqui nesta terra pra última geração, mostrando luz e verdade, a realidade, a revelação. Este grande mensageiro, enviado antes do grande dia, está em quadro de Malaquias, Deus descendo a terra através do Elias. Ele veio com sua mensagem, trazendo a espada de Deus em suas mãos, mostrando onde está o fogo, onde as águias se ajuntarão. É a boca de Deus aqui nesta terra pra última geração, mostrando luz e verdade, a realidade, a revelação, mostrando luz e verdade, a realidade, a revelação. Com asas de amor eu preciso voar, voar pelo céu, minha pátria alcançar, além deste mundo bem distante do mal, nas asas deste amor leal, nos braços de Cristo eu vou para o céu, acima dos vales do mundo cruel, e então entrarei na mansão divina, nas asas deste amor leal.
teus braços, Jesus. Contigo terei um futuro de luz, porque Ele transporta com poder sem igual nas asas desse amor leal. Porque Ele transporta com poder